Hoje chega a segunda leva de episódios no Amazon Prime Video de Daisy Jones and the Six. Eu já falei sobre os 3 primeiros episódios, hoje é dia de falar sobre o 4, o 5 e o 6. A partir da semana que vem, isso muda um pouco, calma, que eu já falo sobre tudo isso. Eu expliquei pra vocês lá no primeiro vídeo que eu fiz dos episódios 1, 2 e 3 que essa série ela vai ter um lançamento diferente, quase um híbrido entre o lançamento semanal e o lançamento da temporada inteira pra gente maratonar e tudo mais. Então foram 3 episódios semana passada, 3 episódios hoje, 2 semana que vem, 2 na semana seguinte para fechar esses 10 episódios. Estou gostando bastante até agora e eu acho que agora a série ela consegue ter essa pulsão, ela consegue engrenar, digamos assim, né? Porque como eu disse, lá nos primeiros episódios tem muito aquele negócio da introdução, de a gente conhecer a banda da Daisy Jones, ficar um pouco deslocado em relação à história principal e até o momento que eles se encontram. Então só no terceiro episódio a gente vai ver um pouco da força que essa série pode apresentar. E aí, episódio 4, 5 e 6, essa força está muito mais presente e gostei bastante desses 3 episódios. Agora, se eu ficar olhando pro lado, é porque são 3 episódios, eu não lembro exatamente de todos os eventos, eu vou dar uma conferidinha na colinha que eu fiz de cada um dos episódios. O episódio 4, ele é um episódio sobre a Daisy e o Billy e principalmente sobre esse lance de você se conectar de alguma forma, digamos assim, né, de você conseguir... Aqui tem muito esse lance da Daisy não ter uma família, né, ela tem a família, mas a família não tá nem aí pra ela, nem sabe onde a família tá, e a amiga dela também agora, ela não mora mais junto, então ela fica completamente sozinha aqui, e ao mesmo tempo ela tem inicialmente já esse conflito de ego, digamos assim, com o Billy. Eu não acho que eles são personagens completamente parecidos, eu acho que eles são bem diferentes em algumas coisas, mas no geral tem esse lance dos dois serem muito talentosos e quererem dominar tudo. Só que, claro, aqui tem essa invasão de espaço, digamos assim. O Billy acha que aquela é a banda dele porque ele tá desde sempre com aquela banda, e a Daisy é alguém vindo de fora querendo palpitar desse jeito que ela já chega toda expansiva, toda... O que a gente já vê muito claramente aqui no momento que eu gosto muito dessa sequência inicial do show, onde ela já interrompe, né? Ela corta e entra antes da música que ela deveria entrar, ela fica depois daquela música também. Ainda que aqui eu não veja essa maldade nela que o Billy vê, né? O Billy acha que ela fez aquilo pra aparecer, ela fez aquilo pra sacanear ele. Na verdade, a Daisy Jones aqui parece que ela tá só querendo se divertir, ela gosta daquilo, ela sente esse prazer, ela tem esse algo muito fluido na vida dela, né? Tanto nos eventos quanto na movimentação dela, que eu vou falar melhor sobre isso no episódio 5, mas esse lance dela se movimentar, dela dominar o espaço e dela parecer sempre muito livre, por mais que no fundo a gente saiba que ela não está tão livre assim, digamos assim, né? Ela tem todos esses problemas, incluindo a solidão que ela vai passar, e esse episódio ele vai se fechar justamente quando tem essa aceitação e traz ela como se fosse uma família. Então quase esse fechamento, essa aceitação dela dentro da banda, com um contraste até visual, né? No começo a gente vai ver esse show, que eu acho muito bom, o show aqui, de mostrarem mais as músicas, o que eu sentia falta nos primeiros episódios. Então aqui a gente vê eles tocando 2 músicas inteiras, pelo menos, e tudo mais, as entrevistas, para dar um pouquinho de noção da ideia de que eles são famosos, eles são o número 1 aqui, música número 1 e tudo mais, que no geral eu ainda acho que a série tem uma dificuldade em conseguir fazer 2 coisas. Uma delas em a gente sentir essa fama desses personagens, então eles estão em número 1 da Billboard, mas ainda assim parece que aquela banda de fundo de quintal que é mais desconhecida, e eles não são mais essa banda, isso fica muito claro. E a segunda é também a passagem de tempo, né? Vai passando muitos anos entre os episódios, quase uma década já, e parece que aconteceu tudo em tipo 1, 2 anos. Então acho que pra mim são os 2 maiores problemas ainda que a série não consegue encontrar tão bem, né? A gente sentir tudo isso, sentir a fama e sentir os anos passando, mas acho que no geral funciona muito bem. E aí tem justamente esse contraste entre o show, iluminado, fim de tarde e tudo mais, com o final, quando eles vão encontrar essa conexão à luz de velas, em um lugar muito mais escuro, em um lugar onde parece que eles estão fazendo aquilo quase que às escondidas. É ali
que eles conseguem se reunir, por mais que seja uma festa, tem outras pessoas e tudo mais, mas é ali que eles vão se conectar de alguma forma e construir uma família que aceita a Daisy Jones. E isso parte primeiramente da Camila, um movimento, digamos, da Camila, que quem tá assistindo a série já pensa, acho que não é uma boa ideia, Camila, porque desde o começo, por mais que tenha essas brigas, acho que o que funciona muito bem aqui com a Riley Keough e o Sam Claflin é deles terem esse ego muito grande, deles brigarem, mas há uma conexão muito forte entre eles, né? Há uma tensão sexual, digamos ali, muito forte entre eles. Que é pra mim até uma das questões que eu já falei no vídeo passado, eu ainda acho que por ser uma série nos anos 70, uma série que vende um lado sexual mais forte, né? Até como a Daisy Jones, ela se move, como ela se veste, como ela interage, ela e o Billy e tudo mais, e até a relação que se constrói aqui do Graham com a Karen, que é uma relação que eu gosto muito na série, apesar de ser mais secundária. A série, ela tem esse lado mais higienizado de uma série de streaming que não se entrega totalmente ao... Não estou dizendo que precisa mostrar corpos nus ou coisa do tipo, mas eu em nenhum momento consigo sentir uma tensão, uma pulsão sexual muito forte nesses personagens. Os romances em si, eles acabam meio que acontecendo, mas quando tem aquele algo a mais, eu não consigo sentir tanto essa força. Isso aparece um pouco, muito mais pela atuação dos dois e como eles se olham e tudo mais. Então tem algo ali, mas a série em si, ela nunca busca esse lado mais entregue dos anos 70, digamos, esse lado do sexo e tal. O episódio 5, ele vai fazer algo de parecido, digamos que o arcozinho dele, eu acho que é o episódio que tem um arco mais fechado de onde ele começa e onde ele sai dentro do próprio episódio, mas ele faz algo parecido, né? De ter inicialmente essa banda dispersa. Claro, no episódio 4 era a Daisy Jones fora da banda, agora é ela e o Billy fora, digamos assim, e a banda em outro local, e a gente vai chegar no final com essa banda unida novamente. Aqui unida de uma forma que eu acho muito interessante, que eles fazem com um simples trabalho, com um simples movimento de câmera, que mostra essa união deles tocando ali no estúdio e a câmera passeando entre cada um deles, falando, essa é a banda, eles estão todos juntos no mesmo plano, digamos assim. Ao mesmo tempo que tem essa brincadeira, né? A série, ela, desde o começo, ela deixa escanteado o Eddie e o baterista, que eu sempre esqueço o nome, e não é por acaso, porque os dois personagens estão sempre mesmo jogados de lado. A gente tem um interesse principal, obviamente, no Billy e na Daisy, com a Camila em alguns momentos mais envolvida, outros menos. O outro romance do Graham com a Karen, e os dois, eles brincam aqui nesse episódio, né? A própria Daisy Jones fala o nome de cada um deles e fala, vocês dois, que é o baixista e o baterista, tem até essa brincadeira, como na maioria das vezes o baixista principalmente não é lembrado, muitas vezes o baterista da banda não é lembrado, ou muitas bandas o baterista muda, e o que vale, o que o pessoal lembra é mais o guitarrista e o vocalista, etc. E depois disso, o próprio Terry, quando eles perguntam o que a gente vai fazer, ele fala assim, eu não me importo com vocês. É quase a série falando, esses personagens, eles vão estar aí, eles fazem parte da banda, em um ou outro momento eles vão divertir a gente, fazer alguma coisa, uma presença um pouco mais interessante, mas a gente sabe que eles estão escanteados. Eu acho que essa brincadeira funciona, acho que funciona melhor até para a série ter um foco naquilo que importa mais, que o foco vai ser sempre o Billy e a Daisy, por mais que o Graham e a Karen ganhem o seu espaço, e eu gosto muito de como resolvem o romance deles aqui nesse episódio, né? O Graham falando assim, tá bom, você não me quer, encontrou uma outra namorada e tal, e aí quando a Karen percebe que realmente gostava dele, sabia que gostava dele, escuta a namorada dele falando, fica com ciúmes, o Graham volta correndo porque é da Karen que ele gosta. Então eu gosto muito dessa relação dos dois, mas principalmente o mais importante do episódio, que é a Daisy e o Billy. O trabalho aqui é muito bom, como ele se usa muito da mise-en-scène para falar muitas coisas aqui pra gente. Então a gente começa eles indo lá para casa, que depois a gente vê que é a casa do Terry logo inicialmente, e a gente tem o Billy no volante, o Billy comandando o carro, comandando tudo, digamos assim, e não deixando nem ela escutar a música que está tocando no rádio. Ele quer estar no controle e ele não deixa ela controlar nada. Só que o episódio vai ser justamente sobre esse arco dos dois começarem a se entender, dos dois começarem a se relacionar, dos dois começarem a conseguir conversar e achar
um ponto de equilíbrio que vai além do talento dos dois, né? Começa a ter um lado mais sexual, um lado do romance, mas ter essa forma deles conseguirem trabalhar juntos, eles conseguirem conviver juntos, e isso vai aparecer justamente no final do episódio, que o carro não tá andando, mas eles estão sentados ali no carro, e quem tá no volante ali naquele momento é a Daisy Jones, e eles estão trocando ideia numa boa quando o Teddy chega. Então aqui essa metáfora, entre aspas, do volante com quem está no comando tem essa alternância, e o Billy se permite aceitar um pouco mais dessa alternância, meio aos diálogos e meio às letras que eles escrevem e tudo mais. E isso vai aparecer muito na movimentação aqui dentro de cena também. Esse episódio é muito interessante porque, como eu disse, a Daisy Jones tem esse lance de ser muito mais fluida nos movimentos, quando ela dança, quando ela nada, e o Billy ele tá sempre muito mais travado, muito mais durão, até o momento que, a partir do momento que eles começam a se entender, os dois, parece que os movimentos deles começam a combinar um pouco mais dentro de cena. E já o episódio 6 chama a Camila, que estava jogada de lado, de volta a uma espécie de primeiro plano, não totalmente aqui, mas ela começando a entender um pouco mais dessa relação da Daisy Jones e do Billy. Então cria-se quase que não chega a ser um triângulo amoroso, mas cria-se quase que essa ideia dela começando a perceber, e de uma personagem que estava jogada de lado e começa a aparecer, ao mesmo tempo que o Billy e a Daisy Jones, eles vão continuar tendo essa relação de briga, de ego, de tudo, mas com um tesão ali muito forte, né? São os momentos que a gente vê um lado um pouco mais sexual, um pouco mais sentir um pelo outro, um negócio quase carnal. Eu acho que eu gosto até quando ele não entra ali na casa dela e ele fala, ela não entende por quê, ele fala, ali tinha tentação, e a tentação não só é a bebida que ele não tá bebendo, mas é principalmente ela ali, e ele sente tudo aquilo por ela. E eu acho muito interessante como o mockumentary funciona também muito dentro dessa lógica. Parece que sempre que a gente tá vendo só o Billy e a Daisy Jones e o que eles estão fazendo, o mockumentary, esse lance dos personagens comentando o depois, não aparece muito. Agora, quando vai mais para terceiros, vai mais para situações que envolvem o Eddie, que envolve a Camila, que envolve o Graham, a Karen, aí o mockumentary se aparece muito mais. Aparece esses personagens comentando quando envolve a banda. Então é quase como até agora, tudo que envolve Daisy Jones e Billy fosse algo quase escondido, algo deles ali. Acontece um pouco isso com a Karen e com o Graham, que eles também tentam manter esse romance escondido. E isso fica muito claro nesse episódio, né? Quando a gente tem a Camila mais em primeiro plano, a gente tem mais eles comentando. Quando a gente tem Daisy Jones e Billy em um lugar um pouco mais fechado, um universo um pouco mais fechado deles, o mockumentary é quase esquecido durante grande parte do tempo. Então acho que a série ela começa a encontrar um equilíbrio melhor, que eu não gostava tanto nos primeiros episódios, de usar dessa dinâmica do mockumentary, do falso documentário, para conseguir trabalhar não só o que veio depois, o que a gente meio que sabe, entre aspas, que tudo deu errado, mas também trabalhar aquele momento, o porquê tudo aquilo deu errado e o que deu errado. E acho que esses 3 episódios tem muito desse lance também, né? O episódio 4 que eu tinha falado, ele se fecha com eles se unindo, o episódio 5 fecha com eles se unindo, o 6 já se fecha de uma forma completamente diferente, com eles dispersos e com a Daisy Jones viajando para a Itália, se não me engano. Mas quando tem eles se unindo, a gente fala, olha, parece que deu tudo certo. Só que aí a gente lembra que depois eles estão comentando que não, nada daquilo vai dar certo. Então é muito mais sobre o que deu errado nesse caminho, um monte de coisas que deram errado nesse caminho. E acho que esse episódio faz isso muito bem, de mostrar todas essas coisas dando errado em todas as relações possíveis, até o momento que tem um encontro ali, digamos, da Camila, que sempre é deixada de lado, com o Eddie, que também é sempre deixado de lado. Então é quase, a série quase brinca com isso quando tem o encontro dos dois. Gostei de forma geral dos 3 episódios até agora, acho que a partir da semana que vem fica um pouco mais tranquilo de comentar, que aí vão ser apenas 2, então dá para comentar mais detalhes. Hoje, de novo, um vídeo um pouco mais geral para falar do que eu mais gostei desses 3 episódios. Continuo tendo, claro, o meu maior problema é com esse lado mais higienizado, que eu entendo que tem a ver com o serviço de streaming, e principalmente com a passagem de tempo e com como a série trabalha a fama deles ou não trabalha a fama deles, que eu sinto um pouco de falta de sentir isso e não só saber que eles são famosos porque tem fãs ou porque eles são o número 1 na Billboard. Mas no geral, tô gostando bastante, principalmente desses 2 principais aqui, que tem uma química que é fascinante. Por hoje é isso. Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês acharam, que aí a gente pode trocar uma ideia, o que vocês acharam desse episódio, o que vocês estão achando da série até agora. Primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.